Gente, hoje é o último dia em que a gente vai conversar sobre a cultura do reino. Como foi dito aqui, a partir do próximo domingo, a gente já vai estar vivendo uma nova série, né? Jesus e 12 Homens Comuns. Eu já estou ansioso por isso. Mas dentro daquilo, ainda sobre a cultura do reino, aquilo que foi desafiado, né, trazido como desafio para mim, era para falar sobre a cultura do reino, o reino manifesto. E orando ao Senhor, pedindo uma palavra para que Ele pudesse trazer ao meu coração, eu trouxe uma palavra hoje que eu acredito que, em nome de Jesus, realmente vai dividir, como o Igor falou aqui antes da gente entrar ali na oração, só a equipe, que, em nome de Jesus, a palavra de hoje, ela seja um marco na vida de muitas pessoas aqui, do antes e do depois, porque é o Senhor quem fala a vocês, tá bom? Nós já conversamos sobre o reino de Deus e nós já entendemos que o reino de Deus, que o Senhor fala na palavra, não é um lugar, mas é uma cultura. Não é sobre uma perspectiva futura, mas é uma perspectiva do presente, sobre viver esse reino e essa cultura aqui e agora, nesse momento em que nós estamos presenciando. Nós também podemos conversar e falar sobre o Sermão do Monte e quantas pregações maravilhosas o Senhor trouxe através da boca do nosso pastor em relação a isso, trazendo como o Senhor se dirigiu aos seus apóstolos, aos seus discípulos, falando como seria viver essa cultura do reino, dando um checklist aí para os seus discípulos poderem olhar e poderem se autoavaliar e enxergar se realmente eles estão conseguindo viver ou estão conseguindo ser aquilo que o Senhor fala no Sermão do Monte. Também entendemos que o Sermão do Monte e aquilo que o Senhor fala ali naquele local e naquele momento não é só para curiosos, na verdade não é para curiosos, não são para pessoas que querem simplesmente uma experiência fugaz, mas na verdade é uma resposta, é uma mensagem para discípulos que são comprometidos em se parecer com Jesus. Por isso que aquilo ali era na verdade uma conversa entre Jesus e os seus discípulos. Nós conversamos também que é impossível viver o céu na terra sem entregar a vida a Jesus, sem reconhecer quem Deus é. Sem o direcionamento do Espírito Santo, é impossível viver esse céu na terra. É impossível viver a cultura do reino sem o conhecimento contido na palavra de Deus. É um chamado a nós nos debruçarmos sobre essa verdade e nos despirmos de todo e qualquer pensamento, sofisma, uma palavra que o meu amigo Carlos gosta muito de falar, e eu estou aprendendo a ser chique igual a ele, então estou usando também, depois que eu entendi o que era, certo? Mas aprendendo que as minhas verdades, não são elas que são eternas, elas são falhas, elas são como trapos de imundícia, mas na verdade é a verdade do Senhor, que ela é eterna e deve prevalecer. Isso também foi encorajado nessa série. Mas o que eu queria trazer para nós hoje é uma palavra conhecida de todos, é uma palavra que todos já escutamos, principalmente aqueles que já são discípulos de Jesus, que já tiveram essa experiência de entregar a sua vida a Jesus, certamente, principalmente no início da caminhada, escutaram muito. E essa palavra, ela se chama arrependimento. É uma palavra que é essencial para que a ideia do reino de Deus ela saia do papel, ela saia de uma utopia e passe a ser manifestada, vivida, observada e desfrutada. E eu queria trazer aqui o nosso texto-chave, ela está lá em Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, e depois a gente vai pular lá para o versículo 6, na NVI. O pessoal vai colocar aí, mas eu vou lendo aqui com vocês, tá bom? Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Lá na frente, no versículo 6, ele vai dizer: confessando os seus pecados, aquelas pessoas que iam até João Batista, ele os batizava no Rio Jordão. Quando ele viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão.
O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Gente, essa palavra é uma palavra que deveria ser mais constante na nossa vida, mesmo depois de ter esse momento de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Essa palavra arrependimento, ela é para todos. Ela não é só para aqueles que estão querendo iniciar na fé, não só para aqueles que querem participar do batismo, mas, na verdade, ela é uma palavra que deve permear a nossa vida. A prova é tanta que, em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, o Senhor Jesus fala através ali de João sobre as igrejas, e ele chama essas igrejas ao arrependimento. Igrejas que já tinham, sim, passado por experiências com o Senhor Jesus, mas que ainda assim precisavam ser lembradas sobre essa palavra. Aqui nós vemos João Batista falar de forma dura sobre o reino de Deus. Dura porque ele trouxe à mesa exatamente esse assunto que é espinhoso. E já era espinhoso naquela época, você imagina, na época em que nós vivemos hoje. Hoje, tudo é relativo, meus irmãos. Na verdade, tudo muda a cada esquina, em cada tempo e, infelizmente, a cada igreja em que nós entramos. Muitas delas acabam negociando a palavra do Senhor e acabam trazendo, na verdade, uma doutrina de homens, né? Ao invés de focar na palavra do Senhor. E essa verdade sobre o arrependimento, infelizmente, ela também acaba sendo relativizada em muitos ambientes onde nós estamos inseridos. Falar de arrependimento se torna um pouco mais palpável quando nós falamos apenas de uma parte do processo do arrependimento. Se nós decidimos olhar para o arrependimento simplesmente como um sentimento, onde eu olho para aquilo que eu fiz e eu me sinto culpado por aquilo, por exemplo, é até mais fácil, é bonito até, né? É digno de você conversar, se você tem um bom caráter, é digno que você fale sobre isso. Mas quando a gente decide falar sobre o arrependimento de uma forma plena, é como diz o ditado, é quando a gente separa o homem dos meninos, é quando a gente precisa realmente olhar, pedir para que o Senhor esquadrinhe o nosso coração, para que a gente entenda se realmente nós estamos vivendo essa verdade. Mas quando o seu sentido é abordado por completo, quando o processo completo é exigido de cada um de nós começamos a ver espetáculos que uma mente orgulhosa e um coração endurecido são capazes de realizar, a fim de deturpar o real sentido do arrependimento, chegando ao ponto de idealizar um Deus que muitos acabam chamando de Cristo, mas que não existe na Escritura Sagrada. Gente, o arrependimento é um chamado a um processo definitivo e completo. E João Batista nos alertava sobre isso, sobre a necessidade de viver por completo o que essa palavra quer trazer até nós. O próprio Jesus, ele falava sobre isso, falava sobre a necessidade do arrependimento para se viver o reino de Deus. Em Marcos, no capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer: o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Há muitas discussões, gente, sobre o que deve vir primeiro, se é o arrependimento ou se é a fé, se é o arrependimento ou se é sobre o crer. E eu não sabia que havia toda essa discussão no meio teológico em relação a essas palavras, porque a palavra de Deus, quando ela traz essas palavras juntas no mesmo contexto, na mesma frase, ela usa exatamente a mesma ordem. Mas aqui eu não quero entrar nessa discussão, porque para mim sempre foi muito claro que elas são complementares. O que eu quero trazer aqui é que o arrependimento e a fé, elas são compromissos básicos que introduzem uma pessoa na nova aliança em Cristo e que constituem uma postura de vida que cada discípulo de Jesus deveria ter. Então não se trata de ter um mais importante do que o outro ou de um vir antes do que o outro. Nós precisamos buscar as duas coisas, arrependimento e a crença no Evangelho de Jesus, porque ele já nos falou que o reino dele está próximo. No livro de Hebreus, no capítulo 6, o autor vai colocar o arrependimento dentre os rudimentos da nossa fé. Quando ele vai começar a falar sobre as bases e sobre o alicerce da fé cristã, ele vai falar sobre o arrependimento.
Ele fala, o contexto em que ele coloca no livro, é como se ele falasse assim: pessoal, eu queria que vocês já estivessem ensinando, mas é triste saber que muitas vezes a gente precisa voltar para a raiz, a gente precisa voltar para o alicerce, porque vocês ainda não entenderam o que vocês precisam saber para vocês poderem ir para outro patamar na questão de maturidade de fé. Lá em Hebreus 6:1 vai dizer assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de obras mortas, que aqui ele vai colocar arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, do ensino a respeito das cerimônias de purificação com água, que seria o batismo, da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Então, acho que está falhando aqui o microfone, pode trocar aqui? Então, gente, sobre esses fundamentos que o autor de Hebreus vai falar, e um deles é exatamente sobre o arrependimento, alertando que se eu não consigo entender o que é de fato e na sua plenitude arrependimento, eu não consigo subir nesse patamar em relação à minha maturidade de fé. Esse arrependimento trazido aqui é mais do que a consciência de que nós somos e já nascemos pecadores. É muito mais do que o reconhecimento de atitudes erradas que nós cometemos e que denunciam quem nós somos. Porque sim, as nossas atitudes são termômetros de como está o nosso coração. É muito mais do que refletir sobre atitudes erradas que nós cometemos. Mas é, na verdade, entender qual será o meu destino se eu continuar praticando as obras de morte a qual eu não consigo me arrepender. Em tempos de Copa do Mundo, irmãos, sem falar de arrependimento, não dá nem para bater o centro em relação ao Evangelho de Deus. Não dá para dar o apito inicial, porque é algo básico que nós precisamos entender. Então, dito isso, mostrando já a vocês a importância sobre o arrependimento e sobre a necessidade de viver o reino de Deus, chamado e dito pelo próprio Jesus, agora nós podemos falar um pouco, de forma mais detalhada, sobre o que é arrependimento, do que é que nós devemos nos arrepender e como nós devemos agir como homens e mulheres arrependidos. Mais uma vez, o arrependimento é mais do que o sentimento, é mais do que uma sensação de culpa. E aqui eu vou deixar para vocês 3 aspectos importantes do arrependimento. O primeiro deles é reconhecer os meus caminhos pecaminosos. E isso me dá a oportunidade de romper com o passado, com quem eu fui e aquilo que eu fiz. O segundo ponto é sobre o constrangimento, que é a capacidade de me envergonhar pelo que somos e pelo que fazemos. É o constrangimento por saber que foi para a remissão dos meus pecados que Cristo morreu e ressuscitou por nós. Na igreja, irmãos, em muitas igrejas, infelizmente, acaba aí. É normalmente aí que o assunto sobre arrependimento ele se finda. E só em cima desses 2 pontos é sim possível passar uma noite falando sobre isso. É sim possível se quebrantar. É sim possível a gente olhar para dentro de nós mesmos, pedir para que o Espírito Santo faça aquela varredura no nosso coração e consiga nos mostrar realmente onde é que nós estamos errando, onde é que nós estamos pecando. Mas há um terceiro ponto, que infelizmente é o ponto que acaba sendo relativizado em muitas culturas, em muitas igrejas, em muitas denominações e doutrinas, que é exatamente o terceiro ponto, que é a conversão. E eu queria que vocês guardassem essa palavra. Essa conversão é o que vai nos diferenciar, é o que vai, na verdade, diferenciar o arrependimento que nós estamos querendo trazer hoje do remorso. O remorso, ele é focado no sentimento, angústia, na dor que o indivíduo sente por causa das suas más ações. E muitas vezes está envolvido, inclusive, as consequências dos atos que ele mesmo vai sofrer. Já o arrependimento não, irmãos. O arrependimento é focado na mudança. O arrependimento em grego, ele é chamado de metanoia.
E essa metanoia, mais do que um remorso ou um sentimento de culpa, ela significa uma transformação radical na mente e uma mudança definitiva na forma de pensar, que acaba respingando, que acaba transformando as minhas atitudes. O arrependimento, de fato, irmãos, ele é capaz de direcionar a nossa vida. E eu queria que vocês também guardassem essa palavra, direção. Arrependimento, quando encarado e vivido na sua totalidade, ela reflete uma mudança de caráter. Já o remorso, não. Voltando ao texto, João Batista vai dizer assim: quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem frutos que mostram o arrependimento de vocês. Não pensem dizer vocês mesmos, temos Abraão como nosso pai, pois eu digo que até mesmo dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. E aqui ele chama atenção para 2 pontos, irmãos. Primeiro, ele associa arrependimento a fruto. Se identificar como discípulo ou como alguém que conhece as leis e os princípios de Jesus não basta. É preciso se arrepender de fato. É preciso ter frutos de arrependimento. Do contrário, mais uma vez, será só remorso. Frutos de arrependimento são a parte visível de um movimento interior de renovação da nossa mente que o Espírito Santo gera em nós. E é aqui, gente, exatamente nesse ponto, que começa a fazer sentido falar sobre arrependimento e o reino de Deus manifesto. Porque a partir do momento em que o arrependimento aparece de fato, em que eu entendo que não somente a minha mente, não somente a minha ideia sobre o que eu devo fazer deve mudar, mas, na verdade, as minhas atitudes, elas também precisam acompanhar essa mudança, é aqui que se cruza a linha sobre o reino de Deus manifesto e sobre a necessidade de nós nos arrependermos. Porque quando esse arrependimento ele frutifica, nós conseguimos manifestar a cultura do reino nos nossos relacionamentos. Então, o primeiro ponto que João Batista vai trazer é fruto e arrependimento. Eles têm que andar juntos. O segundo ponto é, ele associa a ausência de arrependimento e seus frutos à ira de Deus. Nós somos chamados a viver um arrependimento não somente como conhecimento sobre o fato que nós fizemos, se ele vai ser errado ou certo. É muito mais do que isso. É muito mais do que você dizer a uma criança, olha, você precisa estudar porque as suas notas foram ruins, então você precisa se arrepender aí do seu desleixo nos seus estudos. É muito mais do que você chegar para um adulto e pedir para que ele possa se arrepender por ter sido insensível com o seu cônjuge ou por, de repente, ter tido alguma discussão no trabalho. É muito mais do que abrir os olhos para isso, gente. É algo sobre isso. Meu irmão, avalie a sua vida. Suas obras, suas escolhas e suas atitudes estão levando você a viver uma vida sem Deus. Elas estão demonstrando um coração que ainda não foi convertido ao Senhor. E a consequência disso é um inferno, é uma eternidade sem Ele. Falar de arrependimento é falar sobre um desespero santo que deve ser gerado no meu coração, onde eu preciso entender que se eu não me arrepender de fato, o meu destino será longe do Senhor para toda a eternidade. É uma profundidade muito maior do que o que nós estamos acostumados a falar e a pensar todos os dias. É algo muito mais pesado, é algo que é necessário, na verdade, não somente um livro de autoajuda ou de um papo, de uma conversa, mas é necessário realmente ter um tempo com o Senhor para que a gente possa enxergar Ele convertendo o nosso coração sob o agir do Espírito Santo, para que a gente consiga enxergar a profundidade e que esse desespero santo comece a ser gerado no nosso coração. É aí, quando nós entendemos que necessitamos de Jesus, da morte dele ali na cruz do Calvário, para limpar os nossos pecados, porque senão nós teríamos um destino certo. É quando nós começamos a entender esses pontos que o arrependimento verdadeiramente começa a fazer sentido e começa verdadeiramente a frutificar de fato nas nossas vidas. Mas sobre o que nós devemos nos arrepender? Nós lemos em Hebreus que o arrependimento é sobre obras mortas. É sobre o arrependimento de atos que conduzem à morte. Obras que não produzem vida. E aqui, gente, eu vou trazer uma lista, porque senão nós ficaríamos muito tempo falando aqui.
E o nosso fato, e a nossa intenção aqui, na verdade, é falar sobre a nova postura que nós devemos ter. Mas nós já sabemos, não é novidade para nós. Eu vou colocar uma lista aqui: desobediência, insubmissão, mentira, ingratidão, inimizade, roubo, idolatria, omissão, descontentamento, imoralidade sexual, maledicência, a fofoca. Que, gente, são obras mortas, são obras que não produzem vida. O conhecimento da palavra de Deus, ela é capaz de denunciar se nós estamos aqui nessa lista. E é através do agir do Espírito Santo em nós que nós começamos a enxergar que as nossas vestes, elas não estão tão limpas quanto nós achamos que está. Quantas e quantas vezes nós escutamos aquela velha frase: eu sou uma boa pessoa, eu não roubo, eu não mato ninguém, eu não faço mal a ninguém, eu vivo a minha vida tranquila, eu só tenho a agradecer e nada a pedir. Gente, só quem ainda não percebeu o trapo de imundícia que está vestido é capaz de falar essas palavras. Quanto mais nós chegamos perto de Jesus, mais a luz dele vai nos iluminando, e mais as manchas nas nossas vestes vão aparecendo, e mais consciência nós vamos tendo que não é pela força do meu braço que essas vestes serão limpas, mas é pelo sangue do Cordeiro, que já foi derramado por mim naquela cruz. Gente, isso faz toda a diferença. Não é um papo de Deus querendo que você se sinta um miserável. Não, gente. Ele já quer dizer isso. Você é miserável. A diferença é que ele está dizendo: você é um miserável, mas você não precisa viver nisso. Você não precisa viver assim, porque já foi entregue para vocês algo que é capaz de transportar vocês desse reino de trevas e levá-los para o reino do Filho do seu amor. É o sangue de Jesus, é a cruz, é o Cordeiro ali que era imolado, perfeito, que foi sacrificado por nós, que é capaz de fazer tudo isso. Irmãos, o arrependimento ele é necessário porque falar sobre ele, citar e pedir para que o Espírito Santo esquadrinhe o nosso coração, eu estou tentando a melhor forma de dizer isso para vocês. O Senhor, gente, ele só vai tocar onde nós apontamos. Não que ele não tenha poder para isso. Eu fico imaginando as pessoas que Jesus, quando estava aqui no nosso meio, passou e curou. Aquelas pessoas que tinham um braço ressequido, tinha outro que tinha lepra, o outro era cego. E eu fico pensando se esses eram os únicos problemas que essas pessoas tinham. Certamente não era. Mas foi o problema que elas apontaram. Foi o problema que elas identificaram. E foi o problema que elas trouxeram para o Senhor. O Senhor só vai tocar naquilo que você reconhecer. Então, a importância de você conhecer a palavra, de você entender quem você é, de mostrar, deixar a palavra te mostrar onde você não está sendo como deveria ser, ela vai fazer com que você comece a olhar para si e dizer assim: Senhor, cura o meu coração, que é orgulhoso, cura a minha ingratidão, cura o meu descontentamento, cura a minha inveja, Senhor, cura a minha desonestidade. Muitas vezes é só através da palavra, porque é como se a sociedade e aquilo que o mundo quer trazer para nós, ela nos deixasse numa dormência, onde somente aquilo que ela julga que é importante fosse claro aos nossos olhos. Não é só sobre roubar, não é só sobre matar. E as outras coisas? E todas as outras coisas que o Senhor traz para nós, a qual nós devemos olhar, nos envergonhar, nos arrepender e pedir para que o Espírito Santo lave o nosso coração. Então, gente, conhecer a palavra de Deus é uma parte essencial para que esse arrependimento ele verdadeiramente seja um arrependimento consciente, não baseado no que a sociedade, no que os bons costumes, no que o politicamente correto quer trazer para nós, mas para que a gente verdadeiramente possa viver o que Deus quer que nós vivamos. Gente, arrependimento, falar sobre arrependimento, não é simplesmente só falar em parar. E isso foi
a chave que Deus abriu no meu coração e tem tocado o meu coração, a minha mente, e tem me feito refletir na minha vida. Eu queria trazer para vocês. Falar sobre arrependimento não é só sobre falar em parar. É falar em parar, sim, porque faz parte do processo. Mas não acaba no parar. Não acaba somente em não pecar. A palavra fala em que nós devemos nos arrepender de obras mortas, mas ela nos orienta a viver obras de vida, que trazem vida. Dar meia volta é literalmente viver o céu na terra, e é viver a cultura do reino, e eu espero que vocês entendam isso. Efésios 4, 22 a 32, ele vai dizer assim: quanto à forma antiga de vocês viverem, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem como um novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. E a primeira verdade desses primeiros versículos é: o Senhor, Ele nunca tira para deixar sem nada. É sempre sobre tirar o velho e botar o novo. É sempre sobre se despir para se vestir com as vestes corretas. É sempre assim, é sempre esse movimento, e com arrependimento não vai ser diferente. E ele continua: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem, não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês, e não deem lugar, não pequem, não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que eu tenha com que repartir com quem estiver com necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bons e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Então esse versículo, gente, é exatamente Deus a todo tempo dizendo: não só pare, mas dê meia volta. Se você rouba, não é: pronto, agora eu me arrependi e vou parar de roubar. Não. Trabalhe e comece a dividir com quem não tem. Se você começa aí aqui ele vai trazendo outros exemplos, né? Ele vai falar sobre mentira. Então não é só parar de mentir, você vai começar a falar verdades. Não é mais só sobre parar de ser amargurado, parar de ter ira, parar de caluniar os outros, mas é sobre ser bondoso, compassivo e perdoador. Entenda que é sempre um movimento contrário ao que você estava indo. Um dia eu estava vendo um material sobre essa parte de arrependimento, e eu achei muito legal o que o pregador vinha falando. Ele traçava uma linha onde nós vamos andando ao longo da nossa vida, e nós vamos aqui praticando obras mortas, e sempre na direção do pecado. O arrependimento não é só parar, porque quando eu paro, eu continuo de frente para o pecado, eu continuo mais próximo do pecado. Mas é sobre parar e dar meia volta, porque se eu só paro, eu continuo mais próximo do pecado do que de Jesus. Porque se eu só paro, eu continuo olhando para o pecado, e é por isso que muitas vezes eu vou cair, muitas vezes eu vou estar sempre voltando naquele mesmo erro, naquele mesmo pecado, naquela minha mesma falha de caráter, porque eu continuo olhando para ele. Eu parei. Mas parei até quando? Parei por quanto tempo? Agora, quando você volta e dá a meia volta, e você começa a se afastar do pecado, você começa a andar num caminho de luz, você começa a praticar obras de vida, e você começa a se aproximar de Jesus, e aí a santidade dele vai começando a respingar em você, e aí as suas vestes, que antes você achavam que estavam limpas, elas começam a ser clareadas, elas começam a mostrar as manchas que nós temos que limpar e lavar, mas não é pela força do nosso braço, é pelo sangue dele que eu estou cada vez mais perto. Então entenda que arrependimento, gente, é sobre voltar, é sobre converter. Lembra que eu falei das palavras de conversão e direção? O arrependimento ele não é estático, gente, ele é dinâmico. O arrependimento é sobre, literalmente, dar uns 180 graus nas nossas vidas, nas nossas atitudes, e começar a andar por um caminho que o próprio Senhor escolheu para nós. Então,
Quando eu começo a viver essas coisas, quando eu decido viver essas coisas nos meus relacionamentos, no meu trabalho, no meu casamento, com as minhas amizades, onde quer que eu esteja, aí sim, eu começo a viver a cultura de Deus na terra. Eu começo a enxergar um pouco daquilo do que é o céu na terra. Entendem? Então, é sobre isso. É sobre viver essa conversão que nos dá a ideia de que o reino de Deus é manifesto através do nosso arrependimento. Glória a Deus. Está acabando, gente. Amém. Glória a Deus. Em Efésios 5, 3 e 4, ele vai dizer que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, faça a conversão, não somente pare com todas essas coisas, mas sejam agradecidos a Deus. E aqui tem uma chave que o Senhor nos dá poderosa, porque até então eu nunca tinha olhado para a impureza sexual como algo ligado a descontentamento. Mas se há alguém aqui que luta contra isso, procure no Senhor contentamento para a sua alma, porque sim, está ligado a um descontentamento que você tem nutrido na sua vida. Gente, isso não é só eu que estou falando, não são só orientações, mas a gente consegue ver testemunhos. Eu sei que se eu trouxer, talvez aqui, para algum de vocês, abrir esse microfone para que vocês falem, muitos de vocês já podem ter vivido essa conversão em algumas áreas da vida, em outras não. Mas eu queria trazer dentro da palavra de Deus, porque foi muito bonito quando eu comecei a enxergar a conversão que eu enxerguei nessas pessoas que estão aqui, que a palavra de Deus nos traz. E a primeira deles é muito conhecida, é Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de imposto, que cobrava aquelas pessoas, e que provavelmente ele não cobrava só o imposto que Roma queria, certamente ele colocava o dele lá no meio, ele extorquia aquelas pessoas, ele roubava as pessoas, e aí um belo dia o Senhor vai passando, ele sobe na árvore, o Senhor diz que quer ir lá na casa dele, conversar com ele, e aí a gente já sabe o que acontece. Esse é o spoiler mais tranquilo, né? Não tem como alguém se encontrar com Jesus e sair do mesmo jeito. E assim foi com Zaqueu. Ele se encontrou com Jesus, Jesus foi para a casa dele, lá o Senhor verdadeiramente pregou sobre as boas novas, lá Zaqueu teve a oportunidade de se arrepender, mas você não vai ver Zaqueu dizendo, parei de roubar. Ele é muito mais profundo, porque ele entendeu o que é arrependimento. Olha o que é que Zaqueu fala. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Ele não só parou, ele deu meia volta, ele não só parou de fazer obras mortas, mas ele começou a fazer obras de vida. Aquele que antes roubava, agora ele distribui generosamente. Um outro exemplo na palavra de Deus, e esse aqui foi mais forte ainda, foi sobre os soldados lá na prisão, quando Paulo ficou preso. Paulo ficou preso, e naquela prisão houve um terremoto, mas tinha um soldado lá guardando Paulo. Provavelmente esse soldado ele tinha feito parte, talvez, né, uma conjectura aqui, do momento em que Paulo foi açoitado, porque a palavra diz que ele apanhou, que ele foi espancado. E aí, Paulo vai para a prisão, Paulo e Silas vão para a prisão, esse soldado prende o pé de Paulo lá numa pedra, e no meio da noite há um terremoto, e nesse terremoto as celas são abertas, aquele soldado fica atordoado, porque, poxa, os soldados, os prisioneiros agora todos escaparam, o que vai ser de mim? E quando ele vai querer se matar, Paulo fala para ele não fazer isso, e naquele momento Paulo vai pregar o evangelho para ele. E aí a gente, mais uma vez, um spoiler. O que aconteceu com a vida desse soldado? Ele entendeu a boa nova, ele se arrependeu, e simplesmente ele não fez, parei de açoitar, parei de ferir pessoas. Olha o que é que esse soldado fez. Então levou-os para fora e perguntou, Senhor, o que posso... Isso.
Então, levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Depois que Paulo já havia pregado para ele. Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e a sua casa. Em seguida, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Aquele que antes era conhecido pela ira, aquele que antes era conhecido por ferir os outros, aquele que antes era conhecido talvez por um destemperamento, um descontrole, hoje ele é conhecido como aquele que cura, é conhecido como aquele que cuida dos outros. Porque em um instante antes do Senhor entrar na vida dele, ele estava servindo lá com os outros que estavam açoitando Paulo, mas agora ele está pegando e lavando as feridas de Paulo, está cuidando de Paulo. Então, gente, é sobre dar meia volta. E isso foi o que me pegou, e isso foi o que me fez refletir na minha vida sobre em que áreas eu preciso dar meia volta. Em que áreas eu ainda nem parei. Isso me chama para a palavra de Deus. Porque muitas coisas eu sei que eu faço porque ainda me falta conhecimento dessa palavra. Mas daquelas em que eu já conheço, daquelas em que eu já sei, eu sou indesculpável. Mas em muitas delas, meus irmãos, eu posso aqui abrir meu coração para vocês, eu estou só parado. E é por estar parado que de vez ou outra eu caio, que de vez ou outra eu faço o que não devo, que de vez ou outra eu acabo machucando, ferindo pessoas. Eu acabo muitas vezes me machucando, porque eu ainda não tive ou não tinha a percepção de que eu precisava da minha volta. E a pergunta agora fica para você que está aqui. Onde é que você precisa da minha volta? É na sua casa? Você tem sido irado, orgulhoso, arrogante, ciumento? É na igreja, onde há um descontentamento, onde nada serve, onde tudo é ruim, onde tudo é desconfortável? É na igreja onde você tem sido insubmisso à sua liderança, aos seus pastores, aos seus líderes de célula? Onde você tem sido omisso, onde você tem usado da maledicência? Onde tem havido dissensões e inimizades, onde você está no meio? É lá que você precisa da minha volta? Porque se você entender que aqui você precisa da minha volta, é como alguém que é maledicente e fofoca e fala mal das pessoas quando está no meio de uma roda de amigos, dê meia volta, meu irmão. Não somente pare de falar mal, mas comece a honrar as pessoas quando elas não estiverem presentes. Comece a falar bem delas e trazer palavras de vida para elas, não somente falar sobre características dela, mas se você não tiver para falar, ore por essa pessoa, mas dê a meia volta e não se permita sentar numa mesa onde você está sendo conivente com essas coisas. É no trabalho que você precisa da meia volta? Sobre mentiras, roubo, inveja, egoísmo, falsidade? Ou é dentro de você, onde há ingratidão, impureza sexual, idolatria, e a idolatria aqui é a você mesmo, porque você é o mais importante, porque você é o que merece. É sobre dinheiro, é sobre cargos na sua vida, é sobre posicionamento dentro da sua família. Onde é que você precisa da meia volta? Onde nós precisamos da meia volta? E para finalizar, meus irmãos, feliz daquele que entendeu e se arrependeu por amor, pelo constrangimento que o amor dele por nós traz, e não por medo. Em 1 João, capítulo 4, versículo 18, a palavra de Deus vai dizer: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A palavra de hoje, irmãos, sim, é para falar sobre a ira que virá. Sim, é para falar que se nós realmente não convertermos os nossos caminhos, o nosso coração possivelmente ainda não foi convertido. E a ausência de conversão, sim, vai nos levar para uma vida no inferno, distante do Senhor. É tudo isso. Mas o que foi trazido para vocês hoje não é para gerar medo, mas é para gerar esperança, é para gerar satisfação, contentamento, plenitude. Porque hoje nós entendemos que para fazer esse processo, que muitos de nós, quando escutamos
julga ser um processo difícil, o Senhor deixou o Espírito Santo para nos guiar, nos consolar, nos orientar. Nós não vamos conseguir fazer isso só, meus irmãos, mas nós teremos ajuda. Então não é sobre medo, é sobre esperança. Não é sobre o medo do que virá, como se não houvesse uma saída, porque da mesma forma e no mesmo peso em que a Bíblia traz o peso de alguém que não se arrependeu, ela traz a esperança para alguém que se arrependeu e que vai ser purificado e lavado. Esse texto não é sobre, gente, fazer algo para conseguir a salvação. Aqui nós não cremos assim. Não é sobre fazer algo para que eu seja salvo, mas é sobre... Porque sou salvo, meu coração deve ser convertido. E ele está? Porque se ele não tiver, a gente precisa entender a escolha que nós fizemos no dia em que nós dissemos que entregamos a nossa vida ao único e suficiente Salvador, porque é Jesus. Porque o próprio João Batista já diz, não adianta você dizer que fez isso, não adianta você se identificar como crente, como discípulo, tá lá bonitinho, não adianta se você não tiver frutos de arrependimento. Não adianta. Não é o poder que os frutos têm em te salvar, mas é o que eles denunciam sobre o seu coração e sobre aquilo que você tem vivido. Feliz daquele que entendeu que o ato radical de Jesus Cristo não merece menos do que a nossa vida por inteiro. Mais uma vez, essa mensagem não é só para quem não conhece Jesus, mas ela é para a igreja do Senhor. E assim como o Senhor chamava aquelas igrejas lá em Apocalipse, como eu falei aqui no início, hoje o Senhor chama Casa Viva ao arrependimento. E a mensagem é: arrependam-se. Em Lucas 5, 31, 32, diz: Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Quem não se conhece doente não vai buscar a ajuda do médico. Só se arrepende quem entende que precisa de um Salvador. Só se arrepende quem entende que as manchas que tem na sua veste não conseguirão ser limpas com a força do próprio braço. Se você não tem do que se arrepender, para que você precisa de um Salvador, meu irmão? A verdade é que a Bíblia diz que não há um justo sequer. Se você não tem do que se arrepender, entenda, você está fazendo de Deus um mentiroso, porque é assim que a palavra diz. Não há ninguém que não tenha pecado. Não há ninguém que não tenha do que se arrepender. Você só ainda não sabe. Ou não sabe porque não procurou e foi negligente, ou não sabe porque o coração é endurecido. Aí você, o Espírito Santo, vai levar para você todas os porquês. E não somente os porquês, mas ele vai trazer, sim, a solução, a saída, vai te ajudar a fazer essa conversão que você ainda não tem conseguido fazer. Se você não sabe ou não consegue identificar do que se arrepender, ou até sabe, tem a consciência, mas não tem conseguido frutificar, peça ajuda ao Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Leia a palavra e veja o próprio Deus iniciar um processo em você de conscientização de quem você é, não para te condenar, mas para te mostrar que sem Ele não há saída. Irmãos, nós já perdemos muito tempo. Nós precisamos remir o tempo. Em Efésios 5, 15 e 16 diz assim: tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Em 1 Pedro 4,3 ele vai dizer: porque no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam na devassidão, nos maus desejos, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras e na idolatria repugnante. Hoje, irmãos, o Senhor nos chama e diz: chega, arrependa-se, eu te amo, eu morri por você, você não está só. Eu posso te ajudar. E eu tenho um caminho, eu tenho uma cultura, eu tenho um reino para te apresentar. Não somente para que você viva e desfrute dele, mas para que você seja um agente ativo na implantação desse reino. Não há, gente, como alguém sábio, alguém salvo, continuar praticando obras de morte. E isso me pegou profundamente. Examine-se. Não se trata de fazer algo para ser salvo, mas entender que quem é salvo faz o que precisa fazer porque entendeu a mensagem de Cristo. É um assunto delicado,
Queria chamar o louvor. É um assunto delicado, irmãos, mas é necessário. E muitos fogem de assuntos assim. Não caiamos na armadilha de propagar um evangelho, ou mesmo de viver esse evangelho pela metade. Não há como falar de graça, de uma graça que salva, sem falar também de um arrependimento que frutifica. Não viva esse evangelho pela metade. E aqui, gente, eu queria, nesse momento, nós já estamos terminando a nossa mensagem, e eu queria dar a oportunidade para aquelas pessoas que escutaram atentamente essa palavra, que ainda não tiveram a experiência de olhar para Jesus de uma forma diferente, não tiveram ainda a experiência de iniciar uma caminhada com Ele diferente, convidando Ele para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não fez essa escolha, faça hoje. Mas não faça sem antes calcular, porque só palavras não vão adiantar. E não sou eu que estou falando isso, a gente como falou sobre isso aqui. Eu estava lendo e falavam que os cristãos do primeiro século, eles pegavam esse texto de Hebreus 6, sobre esses fundamentos que Paulo falava, que o autor de Hebreus falava, e eles eram chamados e convidados a fazer as contas. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é dessa forma que eu quero viver? Será que é desse jeito que eu quero acreditar? O Senhor, Ele te deu a liberdade para você fazer as escolhas que você quiser. Mas a palavra, ela não muda. A palavra, ela é pétrea, não importa aquelas pessoas que queiram deturpar o sentido dela. Ela é verdadeira, ela é única. E hoje eu sei que ela foi direta no coração de algumas pessoas aqui. Então, se você ainda não teve a oportunidade de fazer isso, faça hoje. Mas arrependa-se de fato. O seu compromisso não é com a Casa Viva. O seu compromisso não é com o pastor Orlando. O seu compromisso inicialmente é com Deus e com aquilo que Ele tem para você. Uma coisa é fato, meus irmãos, você acreditando ou não, você querendo ou não, você decidindo ou não, há dois caminhos que você vai seguir. O caminho das obras de morte que te levam para uma vida distante do Senhor, ou as obras de vida onde o Senhor, Ele te espera para te conduzir e te ajudar em todo esse caminho. Então, se você hoje quer decidir começar essa caminhada e tentar entender tudo isso, aí sim, conte com a Casa Viva para te ajudar nesse processo. Conte com a nossa liderança, mas sobretudo, há alguém enviado diretamente para o Senhor para fazer isso com você, que é o Espírito Santo.